analisar. Ele pega toda a informação para tomar as melhores decisões. Então não adianta só o algoritmo. Não dá para ser um ou outro. É óbvio que esse avanço vai iniciar. Tem que ser um e outro. E com isso, a gente tem que entender, e principalmente nós mulheres, porque a gente tem a síndrome do impostor muito forte, que a liderança é um comportamento. Você não precisa ter um crachá de líder para ser líder. Isso independente de ser homem ou mulher, mas as mulheres repetem esse comportamento com maior frequência. Então a gente não precisa ser nomeada a gestora. Se o meu comportamento for de liderar um processo, de liderar uma ação, de liderar um evento, eu vou estar na frente. Então, muito mais do que ter um crachá, você precisa ter um novo modelo. E esse é o novo modelo que o mundo vem pedindo. Seja para empreender, seja para falar de negócios, seja para que você consiga trabalhar numa empresa de médio ou grande porte. Ah, tá bom. Gente, ó, já falaram que não é para mim puxar a orelha da BrisaNet. Tem 3 executivos da BrisaNet de Key Account. Então, só levantar a mão que vocês vão sair daqui com a BrisaNet. Vieram, ó, eu falei que ia puxar a orelha, rapidinho apareceu. Então, é uma realidade. Não espere pelo título para você tomar a sua decisão, para você ir à frente, para você iniciar, independente do que seja. E tem uma coisa muito importante nesse motor de decisão. Muitas vezes a gente acha que o motor de decisão estratégico ele depende de um alto nível de conhecimento, ele depende de ter títulos, ele depende de ter vários executivos ali ao lado. Às vezes não. Ele depende de você ter o dado, você fazer o que as nossas colegas anteriores já falaram, analisar, parar, se ter foco, né? Fazer o que tem que ser feito, usar um pouquinho da sua intuição. A intuição, ela ainda é um grande fator. Não dispensem o que vocês têm de melhor. A mulher tem muita intuição. E às vezes quando a gente sente, e eu não vou me lembrar o nome, me desculpem, mas a primeira palestrante falou isso, que teve uma hora que ela decidiu que precisava se desfazer, da sócia. Isso é a intuição funcionando, é a nossa experiência. Então é muito importante vocês também utilizarem isso. E aí você tem sim uma decisão estratégica, que vai ser melhor para o seu negócio, que vai ser melhor para a sua carreira, e que vai ser melhor, inclusive, para a sua vida pessoal, porque decisões estratégicas não são só nos negócios. A gente toma decisão quando a gente resolve fazer algo diferente que vai mudar a minha vida. Morar fora, por exemplo. Fazer um curso novo, fazer um mestrado. Tudo são decisões e que podem levar a sua vida para um outro patamar. Então, a gente precisa saber o porquê e o quando. Eu nunca posso fazer nada sem entender o porquê, fazer no automático. Quando eu faço no automático, a chance de ter tomado uma decisão errada ou de ter feito algo que vai impactar o contexto de forma que no futuro eu não vou conseguir prever com tanta clareza, ou pelo menos ter uma curva de tendência, vai ser maior. Então, sempre que vocês forem tomar alguma decisão, tentem entender por que eu estou tomando essa decisão. Por que eu decidi fazer isso? Qual caminho eu quero tomar? A gente fala muito isso nas organizações, porque quando você tem grandes times ou pequenos times, independente do que sejam, se você está trabalhando com pessoas, se você não der o contexto para ela, provavelmente você vai ter falado e ela não vai fazer o que você quer, porque ela não entendeu o motivo. E o ser humano ele é assim, se ele não entende o motivo, ele não vai além. E com isso, a gente precisa entender o poder. Aqui eu queria parar um pouquinho para falar, porque isso é muito importante. A gente precisa entender o poder do ecossistema feminino. Isso é estudo, tá? Não é um dado que eu tirei. Tem um estudo, inclusive, da USP que fala muito disso. A maioria das mulheres, e aí eu vou falar do mundo do trabalho, eu não li sobre a questão do empreendedorismo, não achei nada relacionado, mas as mulheres, uma mulher na liderança, ela deveria abrir portas para mais mulheres. E normalmente o que elas fazem, e eu escuto várias vezes isso: "Olha, eu acho que eu prefiro trabalhar com homens. Olha, eu acho que é melhor fazer isso". Então, uma comunidade de mulheres poderia abrir ou derrubar um muro. E o que vocês estão fazendo é muito legal, porque eu não conhecia a Lídia, não conhecia a Amanda, foi
um outro acaso aí que nos colocou próximas, e o que elas fazem aqui é reunir mulheres para ter trocas, é reunir empreendedoras para fazer algo diferente. Então aproveitem esse espaço e não façam competição entre vocês, ajudem umas às outras, porque se vocês se unirem, com certeza vocês vão abrir muito mais muros do que fechar portas. Vocês vão achar muito mais saídas do que necessariamente encontrar barreiras. Então esse é um movimento que não pode ser perdido, porque é um movimento que pouco se vê no Brasil, por mais que principalmente no mundo de empresas, que a competição, quem já trabalhou aqui sabe, a competição é um pouco mais acirrada. Então aproveitem esse espaço que vocês têm para fazer trocas, para compartilhar, para ver estratégias, para buscar negócios, para fazer negócios, porque isso sim vai fazer a diferença tanto na vida de vocês quanto para o negócio que vocês estão sonhando, ou para o que vocês acham que vai ser o principal foco. Então ninguém chega ao topo num vácuo. As pessoas chegam, empreender pode ser solitário, e é solitário às vezes, né. Eu ouço muito falar: "Nossa, empreender às vezes é solitário". Porém, ele pode ser uma obra em conjunto, desde que vocês queiram. Então, queria deixar muito forte isso aqui, porque quando eu estava estudando para fazer, eu pensei: "Nossa, qual a mensagem que eu gostaria de deixar para elas?". Apesar de é um grupo que eu não conheço, que é um pouquinho diferente da minha realidade lá de liderança, mas é um grupo que tem um potencial muito grande, e que se aproveitar, com certeza vai expandir muito mais e vai levar para outras gerações e cada vez ficar maior. E uma coisa que independente de onde você esteja, as pessoas não estão exercitando hoje, gente. Eu não sei se vocês já viram, existe um livro muito legal chamado Mindset. Quem não leu, leia. É um livro que é uma teoria de uma cientista, não é um livro de filosofia, não é uma teoria mesmo, ela fez um estudo científico, e ele é uma realidade que hoje a gente quando faz a conexão com a IA, ele traz isso muito forte. Mindset de crescimento. O que que é bendito mindset de crescimento, Simone? Quando você tem um problema, você tem 2 alternativas, na verdade 3. Primeira alternativa, parou no problema. Segunda alternativa, nega o problema. Finge que ele não existe, coloca ele aqui do lado e vai fazer outra coisa. E o problema só aumentando. E a terceira alternativa é olhar para o problema e desenhar quais são as possíveis soluções e ir atrás delas. O mindset de crescimento não é a pessoa que fica ali parado no problema ou foge do problema. É a pessoa que sabe que tem um problema, que ela não tem a solução, mas que ela vai precisar de ajuda ou ela vai precisar encarar esse problema para chegar na solução. E com isso, ela vai usar método, ela vai usar a rede de apoio, ela vai usar consultoria, mas ela vai resolver o problema. Então, mindset de crescimento, você não está ali só reclamando do problema. O que eu vejo hoje nos maiores grupos que eu participo, inclusive ontem a gente estava num evento, até discutindo com alguns profissionais da minha área, e é que o profissional ainda está no mindset fixo. Ó céus, ó vida, eu tenho um problema. Ó céus, ó vida, a IA veio para destruir os empregos. Por que que você não estuda IA? Por que que você não pega a ferramenta e entende o que que é isso? E ao invés de destruir seu emprego, você vai construir um novo modelo a partir dela. Porque a IA, ela pode fazer tudo com o algoritmo, mas ela não tem a capacidade do sentimento. Ela ainda não tem isso e eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ter. Então, esse é o diferencial do profissional que está entendendo o cenário, o momento e o mercado. Então, para que a mulher ela não apenas entre no mercado, mas domine o seu espaço, é necessário e é preciso combinar estratégia e técnica. Quando a gente fala de usar a intuição, muitas pessoas colocam a mulher, e até nós mesmas, num lugar de: "Olha, eu só faço as coisas pelo coração". Gente, a razão existe, ela está aí para ser usada. O coração, ele é um norte. A razão foi feita para análise e para combinação. Então, o equilíbrio das 2 coisas é que vai fazer o diferencial do empreendedor. É o que vai fazer vocês tomarem as melhores decisões. Para empreender, você precisa de alguns nortes. Então, a primeira coisa, tem empreendimento ou
questões de empreendedorismo que acontecem da dor. Qual é a dor que eu enxergo? Ah, eu criei uma empresa de atendimento a pequenos agricultores de mídia, digamos. Por quê? Porque ele viu ali que um familiar dele precisava crescer e não conseguia, porque ele viu ali que é um mercado. Então, toda vez que a gente sabe qual é a nossa dor, né? Se eu enxergo uma dor, ou eu posso usá-la como oportunidade, ou posso abandoná-la e ficar reclamando. Aí entra o mindset de crescimento. Enxerguei a dor? O que, que eu vou fazer? Um MVP. O que, que é o MVP? Aí o pessoal do Sebrae depois ajuda vocês, coloca toda a metodologia, que é o mínimo produto viável. Não vamos sair jogando dinheiro fora também, vamos testar, vamos quantificar, vamos qualificar. O que, que eu preciso fazer para empreender? Para que eu consiga testar, a gente fala de fazer pequenas POCs, né? No mercado a gente fala muito de POC, prototipar. Então, o que, que é? Eu faço uma POC, vou fazer pequenininho ali. Deu certo? Eu expando, eu consigo crescer. Então, comece pequeno, teste rápido, erre barato e não espere o plano perfeito. Isso é importante. Porque o mindset de expressão, ele não exige CNPJ, que isso é uma outra coisa. Geralmente a gente fala: "Ah, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro, eu não quero abrir CNPJ", porque várias coisas. Você pode começar a empreender com R$ 300. Tem gente que começou, eu conheço uma história de uma pessoa lá de Brasília, que ela começou uma loja, ela faz cocadas, com R$ 300. E hoje ela tem uma franquia de cocada. Então, o que gera você empreender, você pode empreender no terceiro setor. Você pode empreender quando você fala, se você tiver a veia para fazer caridade, você pode empreender em qualquer lugar. E pode transformar aquilo num negócio, porque você vai ver a oportunidade. Então, o empreendedora do mercado externo, a gente preenche ali os gaps do mercado tradicional, também pode ser o seu caso. Você pode montar uma loja, vocês já têm, né? Então vocês podem expandir o negócio de vocês. Criar soluções autênticas para o público. Mas a intraempreendedora, ela é aquela pessoa, opa, voltar, que ela tem a junção, que é um quebra-cabeça. Ela olha a oportunidade, ela monta a principal estratégia, e aí ela tem visibilidade estratégica. Ela começa a participar de projetos transversais. Ela faz conexões, ela entende como o mercado está funcionando, ela busca alternativas, e aí sim, ela consegue garantir toda flexibilidade, toda coerência e também a sustentabilidade do seu negócio. Então, crescer profissionalmente não significa necessariamente abrir uma empresa, mas significa você ter um sonho e colocá-lo em prática. A empresa é uma consequência. O seu propósito, o seu objetivo tem que ser o principal e como você vai fazer isso. Isso serve para empreendedores, serve para liderança. Por quê? Simone, como é que você faz? Eu preciso realmente ter equipe? Gente, liderança significa buscar algo. Quando você lidera, você pode liderar um grupo, você pode liderar um projeto e você pode, no futuro, ser um líder de uma grande equipe. Não necessariamente você precisa já começar com uma equipe. Então, é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente pega a palavra e coloca ela ali no sentido literal, mas não entende que eu posso ser líder de mim mesmo. Rancharan já fala isso. Primeiro líder que eu preciso ser é meu. Eu tenho que ter disciplina, foco, método. Se eu não sou líder de mim, como é que eu vou ser líder dos outros? E aí tem uma coisa muito importante que a gente chama, na metodologia da Walk the Talk, a gente chama de consciência amiga. Todo ser humano, todo. E aí a sua consciência amiga pode ser até o seu terapeuta, tá? Não tem problema não, que é a pessoa que você vai mais falar com ele. Mas todo mundo precisa de uma consciência amiga. É aquele mentor, é aquela pessoa que dá conselhos, que na hora que você está na dúvida, você pode bater um papo, fazer uma ligação, que na hora que deu frio na barriga, ele vai te trazer para o centro. Isso é extremamente importante. E às vezes a pessoa nem sabe que é sua consciência amiga, mas é aquela pessoa da sua confiança, que você sabe que na hora que você ligar, ela não vai dizer: "Ai, você está com loucura, não tenho tempo". Ele vai parar 5 minutos, vai te ouvir, ele ou ela,
e vai dizer: "Olha, talvez esse caminho seja o melhor". Mas também precisa ter um patrocinador, um sponsor. Esse aí não é aquele cara que vai te ouvir e dar conselho, é aquele cara que vai te pôr para frente, ele vai dizer: "Vai lá, vai que vai dar certo". Não vai estar do seu lado, mas pelo menos a palavra amiga ele dá. Então assim, sabe aquela motivação que a gente precisa de vez em quando para continuar? A gente precisa, é ser humano. Então você precisa ter aquela pessoa que também abre as portas, que gera oportunidade, que em salas fechadas falando com você, que consegue te colocar aqui vocês são sponsors umas das outras. Vocês se reúnem a 85 se reúne para isso. E a Lídia começou esse papel, estava falando, você não estava aqui, Lídia, que é muito legal a potência que vocês têm e quanto vocês podem usar muito mais, se vocês se apoiarem entre vocês. Então, uma dica de ouro, né, muitas mulheres elas buscam mentores, mas ignoram os patrocinadores. Pode ser seu pai, pode ser seu marido. A gente viu que a nossa colega, ela começou o negócio, saiu do sócio e foi para o marido dela, e é um negócio de sucesso hoje. Então é importante você saber e identificar. E aqui é o pulo do gato. A gente precisa ter aprendizado contínuo. Não adianta, isso não é só para empreender, isso é para quem quer se manter no mercado de trabalho, isso é para qualquer coisa. Gente, quando eu falo literácia financeira, eu não a palavra não está errada. Se vocês depois olharem lá, isso está falando de letramento. Por muito tempo nós ignoramos. "Ah, eu não quero saber de números, eu deixo com o meu contador. Ah, eu não quero saber disso, eu deixo". Ok, operacionalizar pode ser o seu contador, mas você tem que saber sentar à mesa e discutir o número. Você precisa saber, porque é assim que quando alguém te questionar, você vai poder rebater. Você vai poder dizer: "Olha, o mercado está assim ou está assado". Então, a gente precisa minimamente ter os números na ponta da língua. Vocês precisam minimamente transformar em um hobby conhecer, seja o mercado financeiro, seja o mercado que vocês atuam, quem está em alta, quem está em baixa, qual é a novidade, o que está acontecendo, e ter o domínio tecnológico. Por que ter o domínio tecnológico? Porque isso evita tempo, muito tempo. Então a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. A gente tem a oportunidade de trazer a tecnologia. E eu vou dizer para vocês o porquê no final. E aqui, gente, abandona a armadilha da perfeição, por favor. Na maioria de nós somos perfeccionistas. E nós queremos fazer o 100%. Existe um estudo também que fala, eu não vou lembrar, eu não coloquei a fonte. Os homens, ele costumam agir 60% dos requisitos, ele diz que está pronto. "Tô pronto, vou lá e me jogo". Nós, a gente começa o start, faz os requisitos, aí pede o feedback, aí faz o ajuste, aí você vai para o sucesso, aí isso é o homem, aí você vai, espera, você vai para o segundo requisito e você espera mais um pouco. O que que acontece aqui? Você não vai. Primeira coisa, eu acho que eu nunca estou pronta para cargo nenhum em empresa. Segunda coisa, eu nunca estou pronta para empreender. Terceira coisa, eu fico me lamentando. Você me dá mais um minutinho só para terminar? Meu tempo já acabou. Então, gente, feito é melhor que perfeito. Comece. Se tem uma ideia na cabeça, tira do papel, faz o MVP, procura apoio, conversa com pessoas, procura um mentor que conheça aquilo, entenda de alguém de liderança, discuta o assunto, mas com profundidade, para que você consiga sair e falar desse tema. E só quis trazer o ecossistema da liderança feminina. É um ecossistema que eu fui descrevendo aqui e quem me ajudou a fazer a palestra, escrever os slides, colocou tudo o que eu queria, que é assim, identificar as oportunidades. O mercado hoje ele busca um mundo multifocal. Eu vou deixar a apresentação, a Lídia depois distribui para vocês, tá? Ele busca uma visão multifocal. Nós temos tudo para ter essa visão. Testar rápido, fazer um MVP, ação com 60%, medir, otimizar, rodar um PDCA, ver o que pode ser melhor, escalar o acesso, os sponsors, ali a tropa de elite, como é que eu vou resolver o que não deu certo.
expandir a influência, empreender, colocar o negócio para rodar. E aí você vai ver outras oportunidades. Esse é o melhor ecossistema que existe, porque você olhou. Eu quis trazer muita em forma de método, porque para mim, como eu estou muito no organizacional, isso fica muito mais fácil, mas depois vocês podem me questionar ou mandar a pergunta que eu respondo com a Lídia, tá bom? Se ficar alguma dúvida. Então o crescimento ele não é uma lista de tarefas linear, não é assim. É o que a gente chama de PDCA, ele é contínuo. Sempre que você rodar uma etapa, você vai ter uma forma de melhorar ele para o futuro. Sempre vai ter uma forma. E a minha mensagem final é: errem rápido, aprendam mais rápido ainda e, acima de tudo, busquem inovar. O que o mercado precisa é de uma liderança que inspira e decide. Não tenham medo de tomar decisão se vocês têm fatos e dados e têm a intuição de vocês. Gente, eu fiz isso aqui no notebook LM com a ajuda da IA. Eu fiz em 1 hora e 15 minutos. Eu parei, escrevi o que eu queria falar para vocês e ela me deu todos os slides. E aí eu fui fazendo alguns ajustes. E por que que eu quis fazer isso? Para mostrar para vocês que a IA ela não é uma barreira, ela é uma oportunidade. Eu não tenho tanto tempo para fazer a apresentação, geralmente as pessoas fazem para mim, mas para vocês eu queria fazer. Então eu parei ali, escrevi e fiz alguns ajustes. "Ah, essa foto não está boa, esse slide faz isso". Rodei de novo, tá aí, prontinho para vocês, fica aí para vocês e eu espero que tenha passado alguma mensagem, tá bom?